E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. Destaque, a partir de agora, trouxemos um tema muito importante aqui, que é sobre emoções. Para que servem as emoções? Nós convidamos aí um especialista no assunto, Luiz Xavier, ele que é psicoterapeuta e também analista sexual. Terapeuta sexual, mas acaba analisando também, né? Não tenha dúvida. Seja bem-vindo aqui ao programa. Valeu, vamos nós mais uma vez, né? se Deus vamos quiser. Lá com esse tema das emoções. Para que servem as emoções? No programa passado, que acho que ainda vai ao ar, nós Sim. falamos das emoções, me deu um estalo de continuar esse tema, Sim. porque caiu minha filha assim, gente, a grosso modo, não é só isso, no consultório, na clínica, quem trabalha muito, depende da queixa que o paciente chega, ou o casal chega, ou a família chega, que eu atendo, quase 100% está vinculado ao sistema emocional que nós temos. E as emoções que a gente tem, que a gente sente, que a gente expressa ou não expressa, nós vamos ver aqui no programa agora por que expressar, por que não, quem que determina que expressa ou não, é uma coisa chamada B&B, ou seja, família. Família é uma bênção de Deus, de família é uma B que eu não posso falar ao vivo, e o pessoal dá risada. Na mesma intensidade. Exatamente. E quando eu falo isso, o pessoal morre de rir no consultório, porque todo mundo se identifica. E não é falar mal de família, desqualificar o sacrifício de pai e mãe, que às vezes passou fome e necessidade para chegar onde os filhos estão. Mas é verdade, meus pais me ferraram de verde e amarelo, meus pais me amaram de paixão e alma e chegaram a passar necessidade de alimento para nós 3 irmãos sobrevivermos, né? Então, isso deixa marcas. O corpo tem uma memória emocional. Pra vocês terem ideia, só um exemplo que vem na cabeça muito simples agora. Quem tirou carteira de motorista passou pelo psicotécnico. Hoje está mais relaxada essa parte da psicologia no exame psicotécnico. Tiraram até a baliza agora também. Exato. Um dos testes é o PMK, psicomio-cinético. Entre vários itens que aquele teste analisa, ele analisa também a memória emocional que o corpo tem. O nosso corpo físico tem uma memória emocional e ali sai naquele exame. Você vê como a emoção é muito forte. E será que está no DNA nosso também, que a gente traz da família? Traz. Gravado no nosso DNA. Não digo DNA, mas na questão comportamental, César. Por exemplo, é bem isso que eu ia falar agora, que você colocou. Quem determina o que pode sentir ou não, e se pode expressar o que sente ou não, é a família de origem. Vou dar um exemplo muito bobo, batido, o pessoal me conhece, vai se identificar. Criança gosta de receber o quê no Natal? Brinquedo. Aí faz amigo secreto, sorteia todo mundo. O Joãozinho, quem tirou o Joãozinho? A vovó. Vovó, com aquele capricho danado, comprou aquelas lãs importadas, da 25 de março, e como ela é artesã, fez aquela coisa bonitinha. Chegou lá, aí eu começo, Joãozinho, meu amigo secreto é o Joãozinho. E dá o presente pro Joãozinho, beija a vovó, abraça o Joãozinho, abre a caixa, joga o papel, abre a fita, e joga a blusa. E, cadê meu presente? Papai e mamãe estão roxo de vergonha. Joãozinho, é a blusa da vovó. Vai lá e fala para ela que você adorava, que você adorou, que era o que você precisava. Joãozinho, enfia a viola no saco, o rabinho no meio das pernas, engole o sentimento de tristeza, às vezes até de raiva, de mágoa. Que queria o brinquedo. E não veio. Ai, vovó, que maravilha, o que eu precisava, muito obrigado. Se isso acontece repetidas vezes, qual é a mensagem que as figuras de autoridade, ou seja, pai e mãe, mais significativas para a criança, pai, mãe, padrasto, madrasta, está passando? Joãozinho, não sinta o que você está sentindo, tristeza, mágoa, raiva, e muito menos expresse o que você está sentindo. Então, e o pior, invente uma emoção. Isso é o pior de todas. Exato. Essa invenção dessa emoção, que fica no lugar da emoção autêntica, que a gente chama, de emoção verdadeira, é uma emoção plástica, igual a flor de plástico. Linda, maravilhosa, mas não tem vida. Artificial. Então, você aprende no teu berço de origem que aquilo que você sente não tem valor. Então, você cresce, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, embotado nas suas emoções. E aí já viram falar de psicossomatização, a pessoa está somatizando. A palavra soma em grego é corpo. Então a emoção causando uma doença, uma emoção reprimida, causando uma doença, ou exacerbando uma que já existe. Então, o sistema emocional nosso, César, é o psicológico afetando o físico. Exatamente. Você contém a emoção, só que a emoção é uma energia viva. E o organismo vai responder com uma doença. O corpo fala. O corpo fala.
Às vezes dependendo da doença, você é capaz até de identificar que tipo de emoção que está Sim, senhor. interagindo ali, né, Luiz? Tem gente que tem um padrão de adoecer. Eu não sou um especialista em psicossomático, mas vou dar 2, 3 exemplos de mim mesmo ao longo da vida que já mudei esse trem. Sim. Problemas relacionados à coluna, bico de papagaio, nervo ciático, qualquer coisa desse tipo. Doenças desse tipo são ligadas à coluna vertebral. Travou a coluna. Por quê? São pessoas, geralmente, vou fazer uma análise bem simplória, hein, gente? Sim. São pessoas que assumem muita responsabilidade para si, ou são pessoas extremamente pré-ocupadas, se sentem sobrecarregadas, a coluna, cleque. Ela dá uma travada. Tá. O que é coluna? Não é sustentação? Sustenta tudo? Sim. Então a pessoa está sobrecarregada. E o que vai no verbal? Ninguém me ajuda, só eu que tomo conta das coisas, ninguém cuida, só eu que tenho que ter olhar para tudo. O corpo falou, dá um tempo, faz um pit stop aí. Isso que a gente faz. Geralmente vai no médico, se trata, toma remédio, às vezes até faz cirurgia, necessário. Mas se a pessoa não entender que a doença é um caminho, a doença é um sinal, é um farol amarelo aceso, que o meu sistema emocional, minhas condutas diante do dia a dia, minha postura diante da vida não está legal, eu tendo a repetir. Vou me curar, mas eu tendo a repetir. Porque são emoções reprimidas. E quais são as emoções básicas, Luiz, que o ser humano tem? Nós temos 5 emoções básicas. Temos mais, mas basicamente são 5. Certo. Decorem a sigla MARTA. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor ou afeto. E cada uma tem uma função. Por exemplo, medo. Medo tem a função de proteção. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de atravessar a Avenida Armando Salles com o farol aberto para os carros. Isso, tipo, altura, faz com que você evite um acidente que você possa cair. Exato. E se machucar. E eu sou contra as pessoas, principalmente em empresas. Tem que superar os medos, tem que enfrentar. Gente, não é bem assim. Quando a gente fala em enfrentar o medo, a pessoa vai negar o medo que tem e vai de encontro, ele pode dar caca. Então você vai devagar para superar os medos, tem trabalhos para isso tudo. Pânico. Pânico de dirigir. Entra no carro, vai dirigir, eu estou aqui do seu lado. A pessoa trava, vamos identificar de onde vem esse medo, esse pânico. Sim. Então respeitem o medo, vai com medo tudo. Outra emoção, tristeza. A tristeza tem a função de elaborar perdas, fechar lutos. Não chora não quando casar sara para a criança. Quando casar passa. Tem gente que está doente até hoje, né? Por quê? Porque negou a tristeza. Agora, como é que você analisa, tipo, a pessoa está triste e toma lá um psicotrópico lá para ficar alegre? Ela está mascarando o sentimento. Né? Como é que você vê tudo isso, Luiz? Quando você... E muita gente acaba tomando remédio para evitar sentimentos. A indústria farmacológica, eles não querem o nosso bem. Se você se curar, eles perdem dinheiro. Eles não sobrevivem. Sim. Então você tem que tocar um remédio atrás do outro. Quando uma pessoa está triste, estou falando triste, sim, e ela entra com a medicação para dar um up no sintoma, ela melhorou, deu uma camuflada no sintoma, mas não foi na raiz do problema. Daqui a pouco vou dar um exemplo da depressão, o que causa a depressão, não do lado genético. Então, se você não se permite ficar triste quando você está triste, você não fecha as perdas logo. Vou dar um exemplo muito bobo. Perdeu um parente. Está com vontade de chorar? Chora, esguela, fica mal. Se permita ficar mal, porque você elabora o luto mais rápido. Não adianta se dopar. Só se o sofrimento for muito grande, você tem que dar um calmante, às vezes sossega-leão e a pessoa fica histérica. Fora isso, não. Tem gente que banca ser o forte, coroa de flores, papelada de enterrar, toda a parte burocrática. Quando baixou o caixão, aí desmonta. Aí vem. Tudo bem, mas precisou de aquela pessoa ser forte naquele momento. Perdeu uma vaga na faculdade, perdeu um ônibus, perdeu um emprego. Está triste? Fica triste. Ah, não, eu sou forte. Não faz isso porque adoece. Outra alegria. Qual é a função de uma pessoa ficar alegre? Ela compartilha, ela celebra. Parabéns, nasceu, felicidades, muitos anos de vida, que Deus te proteja, aquela coisa toda. Se permita ficar alegre, porque você compartilha com a alegria de outras pessoas. E se você está alegre e a pessoa não vibra com você, você também já conhece a pessoa, se afasta. O que mais? Medo, alegria, tristeza, raiva e amor, afeto. Esses dias eu vi só uma pesquisa complementando, Luiz, que a pessoa, nem que seja para fingir que está sorrindo,
que parece que alguns hormônios aí da felicidade, o organismo Oxitocina. entende. Ele entende que você está feliz, né? Você acaba enganando o organismo. Não né? é bem assim, Entre tá? aspas, né? Uma vez ou outra, vou dar um up, né, para você sair, mas aí você cai naquilo que nós falamos agora há pouco. Você camufla a emoção Tá. e põe outra no lugar. Você se engana, só que o corpo vai falar. Nós estamos falando do amor, afeto. Ela serve aproximar, atrair as pessoas. Sim. Não é só amor de marido e mulher, namorado, namorada. Você viver a tua amorosidade, você chama outras pessoas para conversar, conviver com elas. Sim. Deixei a raiva por último. Por quê? A raiva, de todas as emoções humanas, é a mais delicada da pessoa lidar. Toda emoção é positiva. Vocês vão ver autores dizer emoção positiva e emoção negativa. Gente, não existe emoção negativa. O que são? Emoção, emoção. Algumas são sofridas, mas não são negativas. A raiva. A raiva é ótima você sentir raiva. Qual é a função da raiva? Você colocar limite no outro. Não. O não é uma raiva que eu estou expressando. O não simboliza raiva. Você vem até aqui. Daqui para cá mando eu. Entra quem eu quero, faz o que eu quero, fica o tempo que eu quero e sai a hora que eu quero. Então, quando eu digo não, estou dizendo sim para mim. Então, eu estou pondo um limite em você. Não quero, não vou, não estou afim. Isso é raiva. A raiva também tem a função de você achar o seu lugar ao sol. Uma competição, uma corrida, passar no vestibular, aquela gana que você de ser alguém na vida. Você coloca limite e também te impele a conseguir alguma coisa. Então, é positivo, é gostoso, é necessário sentir raiva quando eu estou sentindo. Permanecer na raiva agora é outra história. Eu permanecer na raiva, eu tomar um copo de veneno e esperar que você morra. E o estoico, como é que fica nessa? Aquela coisa de não sentir emoções, isso não me afeta. Não existe isso. Não vou participar disso. Não existe a neutralidade, Sérgio, não existe. O que acontece... Alguns filósofos antigos diziam que era possível, né? Eu sou formado em filosofia também pela PUC lá em Belo Horizonte. É legal você trazer isso. Não tem quem não sinta. Não, o que acontece é que a gente não tem a permissão para expressar o que sente. Sim. Aí é diferente. Eu sou forte, eu vou incomodar as pessoas com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas alegrias. Gente, divide, compartilha. Não tem... Sou terapeuta, sou psicólogo. Como é que eu não vou dar risada, vou ficar morrendo de alegria ou de tristeza, de verdade, com alguma situação que algum paciente, algum casal, alguma família traz para mim? O que acontece é que eu entro na dor e na alegria do outro, mas eu volto para o meu canto, a tal da empatia. Mas dizer que eu estou inerte àquilo, que eu não sinto nada, não existe isso. O que eu não posso é contra-transferir na transferência que o paciente traz, porque tem uma idealização daí para cá. Agora tem que tomar cuidado para não contra-transferir, porque a emoção é sua. E outra coisa importantíssima, o pensamento a gente erra, se equivoca, faz um raciocínio errado. Sentimento nunca erra. Eu posso me enganar na interpretação daquilo que estou sentindo, mas se a emoção veio, por algum motivo ela estava aí dentro, alguma situação que te falaram ou fizeram, evocou em você o teu sentimento. É o que a gente chama de alfabetização emocional. E o sexto sentido acaba entrando nisso aí também ou não? O sexto sentido, na verdade, é a intuição. Tem pessoas... Eu sou muito intuitivo, isso me ajuda muito no consultório. Sim. Tem um desconfiômetro muito bom. Experiência de consultório, estudos, terapias que eu fiz. Você tem uma sacada, até por experiência clínica, né? Ou no dia a dia, a pessoa está falando do teu comportamento, o vocabulário que ela trouxe naquele momento, ou mudou de assunto, ou desvia. Tem paciente que é um sabão danado. Você está levando um tema que ela vem da volta, né? Eu gosto muito do meu trabalho, eu dou muita risada lá com os pacientes. Mas você tem uma sacada, uma intuição, você já percebe a caçapa que a bola vai cair. Você espera a pessoa. O terapeuta não dá solução, né? Então, mas tem isso não é necessariamente um sentimento, o sexto sentido, mas é uma sacada que você tem até por experiência de vida. Entendi. É muito importante expressar o que você sente. Então, a expressão é importante e eu acho que uma dica para os pais, então, é tomar muito cuidado com os filhos, né? A forma com que, muitas vezes, tolhendo os sentimentos, né? Que vai acabar fazendo falta ou prejudicando num futuro próximo, aí, ele como adulto, né, Luiz? Entendo. Você percebe isso, acho que direto lá dentro do seu consultório. Você me fez lembrar uma coisa interessante, aconteceu essa semana no consultório. Eu não atendo criança, mas uma mãe perguntou sobre a filha. Birra. O que é birra? A grosso modo, gente. É uma forma inadequada da criança pedir a carícia positiva, o afeto, a atenção, o colo, o sentimento de pertencimento que ela precisa. É a mesma coisa que eu te desse um tapa na sua cara, mas eu quero um beijo. Mas eu quero um beijo mesmo. Mas eu vou te faço alguma coisa para chamar a atenção de você. Você agride
para que seja visto. A birra é uma forma inadequada de pedir atenção. E quando o adulto faz birra? Adulto birrento, você sabe que existe isso. Sim. É um comportamento infantilóide, que a gente fala, está na quinta série, a gente brinca, né? Mas baixou a quinta série. Às vezes é uma forma muito inadequada de você pedir o carinho, mas você não teve isso no teu berço, que você acabou de falar. Os pais, por ignorância, por não saber, não souberam cuidar também, não tiveram isso no berço. Gente, a emoção, na minha visão, gente, é o que muda o comportamento na vida de uma pessoa. Eu preciso do computador de bordo, da razão. Mas eu tenho que descer para o andar de baixo, aqui no bucho, é aqui que a gente sente tesão, alegria, medo, afeto, amor. Os sentimentos todos. É aqui, é visceral. Se eu não linkar a razão com a emoção, eu consigo atingir meus objetivos de vida. Mas o custo de tempo, de energia e às vezes até financeiro, para eu atingir esses objetivos, demora mais. Então, quanto mais eu sei o que eu sinto, porque eu estou sentindo, na hora que eu estou sentindo, quanto mais congruentes forem essas situações, mais alfabetizado emocionalmente eu sou. Mais eu tenho minha vida emocional na minha mão. Ninguém me passa a perna. Eu evito relacionamentos errados, amizades erradas, empregos errados, porque eu sou mais senhor de si, emocionalmente falando. Muito bem, senhor Luiz Xavier, deixa seus contatos aí. Com certeza muitas pessoas estão querendo mais informações, de repente marcar uma consulta. Deixa para seus contatos todos. Posso falar uma coisa antes que eu prometi aqui no programa sobre depressão? Rapidinho, gente. Pois não. Depressão é um exemplo. A depressão tem dois caminhos. A psicogenética, né? Se tem genética na família, há uma tendência os descendentes têm. Mas boa parte das depressões são pessoas que não conseguem dizer não, engolem sapo. Ela engole o não. Não é simbolizar raiva. Eu não digo não, não tenho projetos futuros, o depressivo não tem, não dá carícias positivas e não filtra críticas negativas que chegam até ela. São essas 4 características. A pessoa engole sapo, engole sapo, engole sapo. O sapo é o brejo. Aí vira a depressão. O brejo é a depressão. A dica que eu dou é essa, então. Expressem o que vocês sentem, com forma adequada. Não engulam o sapo, mas coloquem de forma adequada. Não vai matar o outro também, né? Seus contatos, então? Meu consultório é mais fácil, pelo WhatsApp. DDD 19 99747 0174. Maravilha. E Prazer até o próximo programa, se até Deus próximo, quiser. Até o próximo. Valeu. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.